A paz do Senhor, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Glória a Deus. Já no Salmos 32, no verso 8 a 9. Assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como um cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Glória a Deus. O que o Senhor quer falar conosco aí? Deus quer falar conosco nessa passagem, que Ele quer nos instruir, quer nos ensinar em caminho que nós devemos andar. Deus quer nos dar os conselhos de como andar nos seus caminhos. Ele disse para nós não ser como cavalo ou mula, que não entendem e nem obedecem, mas sim nós ser obediente em caminho do Senhor, em como nós andar, quais são os caminhos do Senhor, quais são os ensinamentos que nós devemos aprender, quais são os seus caminhos que nós devemos andar e como nós vamos aprender. Primeiramente é pela palavra dele, como Deus fala conosco. Primeiramente, é pela palavra dele. Ao ler a Bíblia, Deus fala conosco. Ao ler a Bíblia, Deus nos ensina. Ao ler a Bíblia, Deus nos instrui como andar nos seus caminhos, como seguir os seus conselhos. Na Bíblia encontramos ensinamentos, conselhos de Deus. Perdão. De outra é a oração. Na oração encontramos também como Deus nos instrui nos seus caminhos, como nos guia. Quando nós oramos, o Espírito Santo manifesta e nos leva à oração, e Ele fala conosco nas orações. Deus também fala conosco pelos sonhos. Dormimos, Deus pode te usar no sonho, a falar contigo, a te dar direção, a te dirigir, como deves andar, como deves o seguir. E visões também, Deus também usa visões, como falar conosco. Por visões Ele mostra, Ele fala conosco de várias formas. E eu vou falar sobre alguns. Primeiro, Ele é a Bíblia, fala conosco. Segundo, é visões. Terceiro na primeira a Bíblia, depois a oração, depois sonhos. São muitos. Se for para citar aqui, são muito. Mas Deus diz: ande nos meus caminhos, me ouça, preste atenção naquilo que eu vou falar. Vamos ler mais a Bíblia e aí vamos entender como Deus fala conosco. Vamos mais nos entregar à oração e nós vamos entender como Deus fala conosco. Deus fala conosco de várias formas. Quando mais apertar na oração, mas você vai descobrir que Deus usa pequenas coisas para falar contigo. Deus usa a nossa própria boca para falar conosco. Ao momento que você está em oração, a orar de uma vez, a palavra de Deus vem começar a profetizar na sua própria boca. E na visão, Ele de uma vez te leva na visão, começa a falar, te dá recado daquilo que Ele vai fazer contigo, do que Ele quer que você faça. Ou então te leva numa clareza, você bem assim acordada numa clareza, clareia alguma coisa na sua mente e te levou naquilo e fala contigo.
falar contigo, estás a orar, falar contigo, estás a sonhar, e nos sonhos tem que ter muito cuidado, porque o inimigo também se aproveita dos sonhos. Então, nos sonhos tem que ter muito cuidado com o sonho que é profético, aquele sonho que te leva na palavra, aquele sonho que tem a ver com a palavra, sim, é de Deus. Mas tem certos sonhos que às vezes o inimigo é só que se aproveita, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E visões também, toda aquela visão que vai de encontro à palavra, aí também é de Deus. Então vamos ter cuidado, por isso que o meu conselho é: vamos ler mais a Bíblia, vamos meditar mais, vamos orar mais. Só assim que Deus vai manifestar nas nossas vidas para poder falar conosco de várias formas. Porque se eu ficar aqui a citar, pode ser que até alguém que ainda não está na experiência de oração e ainda não sabe. Então eu aconselho: ore, vamos orar muito, meditar muito na palavra de Deus. E você vai descobrir como que Deus fala contigo. Vai falar contigo de várias formas mesmo. Glória a Deus. Santo, santo és tu, Rei da glória. Te agradecemos e te louvamos, porque sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada, mas a sua presença nos guia, a sua presença nos sustenta, a sua presença é tudo em nós. Obrigada pelo seu apoio, obrigada por tudo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A sua presença é tudo na minha vida, Pai. Obrigada, Senhor. Nos guia, Senhor, nos seus caminhos, instrui-nos do que possamos fazer, Pai Santo. O Senhor disse: eu te darei conselho, eu te guiarei nos meus caminhos. Apenas sejam obedientes, Pai, que possamos ser obedientes. Perdão por nossas falhas, perdão por tudo, Pai. Guia-nos, Senhor, Pai Santo. Seja com quem está doente, quem não está bem, que o Senhor venha curar, venha libertar e livrar de todo mal. Mas que a sua mão seja forte em nós para nos guiar, para nos sustentar, Pai Santo. No nome de Jesus, sem ti não somos nada, Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, se na terra como no céu. Pão nosso cada dia me dá hoje. Perdoa nossas dívidas, se nos podemos ter ofendido. Não me deixe em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.